Foco na fase, é isso que nós vamos falar. É muito comum nós estarmos insatisfeitos com alguma coisa em nossas vidas, né? Alguma situação que nós estamos passando nesse momento. Seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento conjugal, ou relacionamento com nossos amigos, percebe? Ou mesmo um curso, né, que nós resolvemos nos matricular e fazer e não estamos gostando muito. É muito comum, e eu estou falando de quando nós estamos vivenciando cada situação que definitivamente nós não queremos mais viver ela, certo? Uma situação que está nos fazendo mal por algum motivo, né? Ou não, simplesmente ela não agrega mais para nós, né? Você fala, eu pensei que ia, mas não é bem assim, certo? Ou simplesmente nós percebemos que a situação está travando o nosso crescimento profissional ou pessoal, não importa. Você já passou por algo parecido? Algo desse gênero? Alguma situação que você quer se desvencilhar, como dizem? Passou? Sabe quando nós estamos no emprego, nos esforçando ao máximo, fazendo o nosso melhor, de verdade, certo? Sendo pontual, sendo proativo, e mesmo assim nós não somos reconhecidos? Muitas vezes outras pessoas são promovidas e nós não. Claramente, nós sabemos que nós não pertencemos mais àquela empresa, certo? Você já passou por isso? Ou, mesmo dentro de um relacionamento que houve um desgaste e nós já tentamos de tudo e nada para melhorar. O tempo passa, certo? E a situação continua a mesma. Nós nos esforçamos, nós fazemos de tudo e nada melhora. Você já passou por essa situação? Nós precisamos mudar, certo? A gente sabe que nós precisamos mudar. Olha, isso eu não quero mais, né? É essa frase que nós utilizamos, né? Isso eu não quero mais. É exatamente desses momentos que eu estou me referindo, que eu estou falando. Nesses momentos em que nós sabemos que nós precisamos mudar, alguma coisa está errada e nós temos que mudar, nos libertar de alguma forma para poder continuar, para poder seguir adiante, certo? Eu acredito que a vida é feita de fases, por isso eu falei foco na fase, né? E eu não estou me referindo à infância, adolescência e à maturidade, né, a fase adulta. Não, por quê? Porque isso é muito pouco, né? Isso é muito amplo, digamos assim. Eu estou me referindo às subfases que nós temos, né? Sabe quando nós estamos com aquela energia total, tem fase, né? Que nós estamos com aquele gás todo para poder fazer, topamos tudo, projetos, trabalho, qualquer coisa que as pessoas falam assim, vamos fazer, você fala, vamos, né? Você se arrisca. Eu não sei se você já passou por uma fase parecida como essa, a chance são que sim. Mas tem fases também que nós estamos muito mais introspectivos. Sabe aquela fase que está um pouco mais devagar, um pouco mais reflexivo? Nossa, você fala, nossa, reflexivo, né? Está pensando, principalmente é um período de autoconhecimento, onde você analisa bastante as situações, reações, né? É uma fase de fortalecer os nossos relacionamentos, né? Principalmente nós com nós mesmos, com o nosso conjugal, e são só dois tipos, né, de fases que eu estou me referindo, e eu posso falar várias delas que nós normalmente passamos, né, mas eu acredito que você já compreendeu. Eu queria falar exatamente sobre isso, e duas coisas referente a fases. Entenda que a vida é feita de fases, elas existem, certo? E elas servem para nos auxiliar em nossa evolução, né? Nós definitivamente termos ciclos, certo? Então estar atento à chegada de cada fase, ao término de cada fase, é importante para a nossa vida, para que ela flua com naturalidade, com prazer, você percebe? E simplesmente nós ficamos... nós sentimos melhor quando você sente a fase, nossa, acabou aquela fase, né? Aquela fase, ou fase ruim, ou fase
ou fase boa, simplesmente você vê o ciclo, certo? É tão importante saber e se conectar com cada fase que nós passamos, né? Que por muitas vezes nós insistimos, isso é importante, em permanecer na mesma fase. Muitas vezes, eu acredito que você também é errado por isso, né? Insistir em permanecer na mesma fase. E mesmo quando tudo tá te dizendo que você tem que, já era, né? Que você tem que mudar de fase, né? Você já explorou tudo o que você tinha que explorar naquela situação, naquela fase. Seja dentro de uma empresa, seja dentro de um relacionamento, seja dentro de um curso, não sei, né? Você fala assim, nossa, já deu, né? Eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance. Nós falamos essa frase normalmente, né? Você sabe que é hora de seguir em frente. É mais ou menos como um videogame, né? Para as pessoas que gostam de jogar, né? Nós precisamos vivenciar ao máximo cada fase do videogame, explorar tudo o que, todos os recursos, né? Que aquela fase nos fornece para você poder passar, para definitivamente você passar de fase. Porque não faz sentido você ficar insistindo lá se você já explorou tudo. Faz sentido para você? Percebe? E insistir, né, em algo que você já sabe, que você já aprendeu, que você já captou, né, a mensagem, não agrega mais, né? Nós precisamos fechar a fase. Nós precisamos fechar cada fase, cada ciclo que nós vivenciamos, né? O jogo é assim, nós precisamos fechar o jogo e para isso, né, existem fases, certo? Entender que esse processo faz com que a gente, né, aprenda com mais facilidade. E é esse o propósito, né, dessa vida, é que a gente aprenda, que a gente evolua com mais rapidez. E se você entender isso que eu acabei de falar, né, de fases, de ciclo, você definitivamente você vai vai se sentir melhor e mais evoluída, porque você vai aprender. Você vai subir, né, um degrauzinho a cada oportunidade. Percebe? Nós tendemos a ter medo de mudanças. E as fases, porque eu estou falando de mudança, né? Porque as fases, elas definitivamente elas são um turning point, como nós chamamos, né? Onde nós mudamos definitivamente uma chavinha dentro de nós. Eu tive minha fase meio que louca, eu tive minha fase um pouco mais carente, aí eu tive uma fase um pouco mais intelectual, percebe? Então você vai mudando, né? E quando você muda de fase, você muda tudo dentro de você. O seu estilo de pensar, de vida, de vestir, muitas vezes, muita coisa muda, né? Só que nós tendemos a ter medo do novo, de coisas novas, né? E é difícil, por isso é tão difícil, né? Aceitar, mudar de fases. Aceitar, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, né? Você tá empregado e recebe uma oferta de um emprego até um pouco melhor em uma outra cidade, em um outro lugar. E mesmo sabendo que é um pouco melhor em termos financeiros, você fica com o pé atrás, como nós falamos, né? Aquela expressão, né? Por quê? Porque você sabe que é uma mudança, né? É uma fase que que vai terminar e está começando uma nova fase, se você aceitar. Percebe? Mesmo sabendo que talvez seja para melhor. Dá aquele frio na barriga, não é verdade? Você já passou por isso? Ou, por exemplo, uma situação, né, conjugal, onde você já fez tudo o que você tinha que fazer e, nossa, mesmo assim, não tô legal no relacionamento, mas me divorciar, depois de tanto tempo, eu vou ficar sozinho, né? A gente pensa assim, né? Ou seja, mesmo que seja para melhor, é isso que eu quero falar, mesmo que seja para melhor, muitas vezes nós ficamos com o pé atrás, né, dessas fases. Por isso é importante deixar ir muitas vezes. Por quê? Para que a gente cresça e aprenda cada vez mais. Quanto mais você se permite, é essa palavra, permissão. Quanto mais você se permite vivenciar experiências novas, melhor e maior você será. Percebe? Faz sentido isso para você? Entender, né, que nós precisamos mudar para aprender,
Olha só, isso aí é fundamental, né? E que a mudança requer adaptação, ou seja, nós temos um período, um dia um pouco complicado, qualquer mudança ela gera, né, essa instabilidade, né, até você se adaptar, é o período de adaptação, até você se sentir confortável depois da mudança, demora um pouco, né? Entender tudo isso é fundamental, né, para que tudo aconteça com o menos estresse possível, porque sim, as mudanças, elas geram estresse e elas tendem a aumentar o nosso nível de ansiedade também. É muita coisa que acontece conosco quando nós mudamos, né? Nós ficamos receosos, temerosos, ansiosos, enfim, eu posso ficar aqui falando, né, quantos sentimentos gera. Apesar de muitas vezes nós sabemos que é para melhor, certo? E é isso que eu quero falar com você, clareza. Quando nós sabemos que nós estamos vivenciando uma fase difícil, por exemplo, né? Como o nascimento de um bebê. Isso é complicado, né? Apesar de ser uma fase extraordinária em termos de felicidade, você se sente realizado, né? Como mãe, como pai, como ser humano, né? O nosso relacionamento conjugal, normalmente ele fica para segundo plano, certo? Por quê? Porque você se foca na criança. Normalmente é isso que acontece, você se foca no bebê. Inclusive, o índice de divórcio quando tem criança pequena é altíssimo, né? Quando nasce o primeiro filho. O primeiro filho, justamente por quê? Porque você se distancia um pouco do que é o relacionamento conjugal. Se foca na criança, nos novos seres, no integrante da família. Mas, por que eu comentei esse exemplo? É uma fase, você percebe? É uma fase. Porque logo, logo eles crescem, eles ficam um pouco mais independentes. Então, o relacionamento conjugal, ele vai tomar corpo novamente, depois dessa fase. Percebe? E você entender isso, é fundamental. Por quê? Porque você sabe que vai passar. Percebe? Vai passar. Você vai, né, aquela turbulência do recebimento de uma nova criança, né, e o seu relacionamento vai ficar instável, mas se você souber que daqui a pouco passa, você mantém um relacionamento forte, você mantém aquele respeito, aquele amor, porque você sabe que é só um período, né, onde isso se faz necessário. Entende a importância de termos aquela clareza, né? O total entendimento de fases, de que nossas vidas elas são pautadas em fases e que elas definitivamente são importantes para nós. Faz sentido isso para você? Você consegue compreender a profundidade disso? Dito tudo isso, eu tenho algumas sugestões para você enxergar com mais clareza cada fase de nossas vidas, certo? E entender se definitivamente é hora de você seguir em frente, passar de fase, ou se você ainda tem que aprender. Ah, tem fase que você ainda não aprendeu, então não tem como você passar, certo? O que fazer, né? Fala assim, tudo bem, eu já entendi, Tati, mas e aí? Como é que eu faço? Vamos lá. A primeira coisa, né, justamente estar atento, entender, né, que a vida é feita de fases, que ela tem começo, meio e fim, né, e aprender exatamente isso, que você definitivamente, você sente cada fase, você sente, você sabe, né, aonde está o seu foco, você sabe disso, então estar atento aos seus sentimentos, né, se você já não se sente bem naquela situação, então aquilo não tá te fazendo, agregando, fazendo bem. Então, provavelmente, está na hora de você virar a página, certo? Passar de fase, né? Se, por exemplo, você não se sente bem com aquele grupo de pessoas, aquele curso, ou dentro da sua empresa, será que não está na hora de você reavaliar? Percebe? Então você sentir isso e você parar para refletir e tomar uma ação com relação a isso, certo? Manter uma rotina tóxica, né, é se envenenar dia após dia. Por que eu estou falando de rotina? Porque isso é importante, né? Você sentir, né? E tira
Tira tudo isso da sua rotina, né? Segue seus instintos, mesmo que você não acredite nele, segue, né? Mesmo que aquilo faça parte da sua rotina. Você fala assim, nossa, mas eu tô acostumado, por exemplo, a fazer aquele happy hour. Vamos colocar um exemplo prático, né? Eu faço aquele happy hour com aquele grupinho, só que aquilo já não me agrada mais, não me cai bem, não sei. Por quê? Apesar de ser rotina, por que eu vou manter aquilo se já não me faz bem? Será que não mudou de fase? Será que já não está na hora da virada? Percebe? É disso que eu estou falando, né? Eu posso dar vários exemplos, eu não sei qual é a sua realidade, mas nós temos vários exemplos. Para e reflita agora, qual é a sua realidade? O que você faz que definitivamente você começou a fazer, era bacana, só que hoje já não faz muito sentido para você. É disso que eu estou falando, certo? A segunda coisa é conhecimento, informação. Isso aí é fundamental. Se você sabe que todo começo é difícil, tá? E você já está cansado logo no começo, seja lá o que for, né? Vamos supor que você se propôs a fazer um esporte novo, você se arriscou a treinar. Fala assim, nossa, eu quero fazer jiu-jitsu, por exemplo. Vou treinar duro. Só que daí você já se cansou, você sabe que é complicado, né? Inserir um novo hábito é uma das coisas mais difíceis que existem, né? Em sua rotina. Tá difícil. Ou mesmo num relacionamento, seja lá o que for, né? Tudo o que é novo e desconhecido gera uma resistência maior de nossa parte, né? E se nós desistimos já no início, já logo de cara, né, como nós falamos, definitivamente você não chega nem no meio da fase, você percebe? E às vezes ela é importante. Então, saber, né, buscar dados, buscar informações e ter maturidade para entender o processo de cada fase, né, o que ela requer de você, isso é importante, isso é fundamental. Entenda? Por que eu me propus a fazer jiu-jitsu, por quê? Eu quero treinar disciplina, eu quero treinar meus músculos. Então, por isso, tudo bem, tá difícil agora, mas eu não quero isso. Então, vamos lá, vamos manter firme até eu criar um hábito. Percebe? Mudança de fase. Quando nós estamos começando uma fase nova, é complicado, é importante sabermos disso, né? E buscar conhecimentos em todos os aspectos, para a gente poder entender, né, cada nuance de cada fase, certo? Eu espero ter sido clara com relação a isso. Vamos lá. A terceira coisa que eu queria falar com relação às fases é o perdão. Isso aí nós tendemos a manter a fase, a não mudar de fase, a não nos permitir trocar de fase, pois muitas vezes não conseguimos nos desligar das fases com facilidade. Isso eu ouço muito, né? Principalmente quando eu falo de viver no passado, isso eu ouço muito, né? Eu ainda vivo no passado, né? Aquele relacionamento, a turma da faculdade, aquele emprego, o meu primeiro emprego, eu ainda vivo no passado. Tem muitas situações. E eu mantenho aquilo na minha cabeça, inclusive. Mesmo que aquilo não gere valor para mim, e mesmo que você saiba que você está perdendo tempo, você continua lá, certo? Então, perdoe-se. Perdoe-se pelos erros que você cometeu. Você fala assim, eu tô lá, porque muitas vezes nós estamos lá ainda. Poxa, eu não devia ter feito aquilo. Poxa, aquela pessoa me machucou. Então eu tô lá, revivendo aquilo lá ainda. Percebe? Eu não mudei. Eu entrei num relacionamento para ajudar, aquela pessoa estava precisando, daí eu nutri um sentimento de afeto. Só que agora eu não consigo mais me desvencilhar desse sentimento. Só que não é amor. Só que ao mesmo tempo eu não consigo me desvencilhar. Tem tanta coisa que eu ouço que você fala, tá na hora de mudar de fase. Percebe? Perdoe-se. Né? Permita-se, né? Essa é outra palavra que a gente precisa falar, né? Permita-se, né? Perdoar pelos nossos erros, pela falta de maturidade. Às vezes nós começamos algo e não era bem por aí, né?
Isso ajuda a nós seguirmos adiante, a seguir em frente com as nossas vidas, com as nossas próximas fases. Percebe? É um carinho que nós precisamos mudar, nós precisamos fazer por nós, né? Para nós evoluirmos, né? Para que a gente definitivamente cresça. E saber que hoje nós somos diferentes do passado, isso é importante. Você fala assim, tudo bem, ó, hoje eu estou numa fase, você antes, não, você hoje não é quem você era antes, né? Você antes pensava de uma forma, agia de uma forma, e hoje as chances são que você é melhor, porque você criou, né, novas experiências, você vivenciou novas experiências, percebe? Então, vai mudando dentro de nós. Então, por isso que as fases, elas se fazem necessárias, entende? Né? Nós aprendemos, né? Basta a possibilidade de você fazer melhor. Isso é simples, percebe? É simples, basta você fazer melhor. Você fala assim, eu não consegui. E tem muitas pessoas, eu também já ouvi isso, que não conseguem manter um relacionamento, por quê? Porque lá atrás, né, definitivamente amaram de verdade, isso é fato, né? Amaram de verdade e não foram correspondidos. Então, os relacionamentos seguintes não foram duradouros, por quê? Porque não se entregou de verdade. É disso que eu estou falando, percebe? Você está naquela fase ainda, você ainda não passou de fase. Percebe a profundidade disso? Quando você entender que aquela situação foi uma situação específica do passado, com aquela pessoa, ou com aquela empresa, ou com aquele esporte, eu não me dei certo com aquele esporte, eu não sei, mas você se bloquear, né, por causa daquela situação e deixar de passar, de começar novas fases, né, de iniciar novas experiências, isso definitivamente eu vou falar triste, tá? É triste, por quê? Porque você não se permite, percebe? E é isso que eu quero fazer com você hoje, é que você pare, entenda que a vida é feita de fases, entenda que isso tá tudo bem, né? Início, meio e fim, que acaba, certo? Muitas vezes tem fases que a gente não quer que acabe, né? Tão boas, né? Faz parte, também acaba, só que fases melhores acontecem, vêm pra gente, percebe? Então, entenda isso. E keep going, né? Como a gente fala, né? Continue, né? Fase após fase, melhora a cada dia. É isso que a gente fala quando eu falo melhora a cada dia. Percebe? Basta você se permitir viver e ser feliz. Essa frase é importante. Permita-se viver e ser feliz. Quando você faz só isso, se permite viver e ser feliz, você vai aprendendo, ó, e vai passando de fases. Deu ruim naquela fase, tudo bem. Vamos fazer melhor? Percebe? É isso que eu estou falando. Entendeu? Espero que sim, né? Portanto, né? Esteja atento, esteja atenta, definitivamente, aos seus sentimentos, às fases que passam por nós, né? E para te ajudar, busque conhecimento, para te ajudar a passar pelas fases com mais tranquilidade, inclusive, com mais qualidade de vida, porque não é porque é uma fase ruim que você vai, né, arrancar os cabelos de tão ruim, como, por exemplo, nasceu uma criança, eu sou marinheira de primeira viagem, eu não sei o que fazer. Calma, respira, busca conhecimento para você passar por aquela fase delicada de uma forma mais branda, percebe? É disso que eu estou falando. E isso faz toda a diferença. E é lógico, o que eu acabei de falar também, perdoe-se, né? Perdoe-se para que você cresça de fato. Se nós não nos perdoarmos, definitivamente você não consegue continuar crescendo, certo? Isso vai te ajudar a viver com mais fluidez. Mais fluidez. Você vai sentir que você definitivamente faz parte dessa vida, essa vida está jogando a seu favor. A gente sente assim, né? A vida está jogando a meu favor, né? Eu estou no fluxo da vida. Por quê? Porque eu estou aproveitando, eu estou aprendendo, eu estou vivendo, eu estou amando, eu estou trabalhando naquilo que eu gosto. Percebe? É disso que eu estou falando. Você aproveitar cada fase que elas são deliciosas, entende? Isso é importante. E é claro,
Para que tudo isso? Para que você tenha resultados, para que você seja uma pessoa melhor. É disso que nós falamos aqui sobre desenvolvimento pessoal, certo? E é isso que eu quero passar para você. Por que tudo isso é importante? Para que você seja melhor a cada dia. Um pouco a cada dia. Só por causa disso, ok? Então aí, fica aí a reflexão, senta e avalia, ok? E eu falei que ia terminar perguntando. E aí, o que você fez por você hoje? Qual foi o carinho, qual foi a atenção que você se deu hoje, que você se permitiu hoje? Você parou? Você cuidou de você? Você refletiu nas fases que você passou, que você está passando e é que você quer passar? Faça isso. 5 minutinhos por dia. É o suficiente. 5 minutinhos por dia. Faça isso hoje, amanhã e depois. Quando você for ver, você cuidou de você muito durante o seu ano. Percebe? O ano passa assim, ó. Cuide de você. Com carinho, com atenção, com amor. Ok? Fica aí. Não só reflexão. Eu não quero que você pegue e desligue esse vídeo e fale, tá tudo bem, bacana. E não, uma ação. Uma ação. Pega o papel e uma caneta e anota tudo que passou pela sua cabeça, que você refletiu. Ok? Então fica aí. A ação para você. Até a próxima.